Então, a aula de hoje é sobre ortografia. É um tema interessante porque vai ajudar a gente nas aulas de redação e nas aulas de gramática, né? E cai bastante em questões referentes à fonoortografia e tal. A nossa última aula virtual, eu também vou colocar no, no YouTube do cursinho, foi a aula 3. A gente falou sobre fonoortografia e aqui a gente vai falar sobre ortografia. E no caso, é uma palavra de origem grega, ortos, que é reto, né, direito, e graphem é escrever. Então, ortografia está no nome, que é escrever direito. Mas a gente vai ver que é complicado você criar um sistema ortográfico perfeito, né? Por quê? Aqui eu peguei um texto da professora Rita Marquilhas, eu vou deixar também na descrição do vídeo, que ela fala que expondo simplesmente o que aconteceu ao longo da história da língua portuguesa, pode-se dizer que as diferenças que separam o português contemporâneo, português de Portugal contemporâneo, do português medieval, são tão grandes como as que separam, por exemplo, as línguas maternas de portugueses e castelhanos de hoje. Então, a diferença entre o português contemporâneo e o português medieval seria uma mesma diferença entre o português hoje e o castelhano. Então, é uma diferença um pouco grande. E aí, o português contemporâneo e o português da época clássica teriam uma diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal, português europeu. E lembrem-se que na nossa primeira aula, nas nossas primeiras duas aulas, a gente fez a distinção entre o caminho da língua portuguesa brasileira e a língua portuguesa europeia, que elas se são duas línguas diferentes, né? E a gente vai provar nisso, além do processo histórico, a gente vai provar que as línguas são diferentes gramaticalmente. Então, aí a questão da ortografia, a gente pode traçar essas diferenças entre três períodos históricos. Aí no século XIII, a meados do século XVI, a gente tinha a ortografia fonética do português, que era uma escrita que pensava na pronúncia. Então, ele escrevia o mais próximo possível do que se falava. Só que isso também não é completamente possível de fazer. Você tem que sempre lembrar que a escrita é uma representação torta da fala. Então, primeiro vem a fala, depois veio a escrita, para representar esses sons. Então, só que aí, com o tempo, a influência do latim fez a ortografia ir se distanciando da fala. E aí tem a ortografia do Renascimento, que é do 16 até o século 20, ortografia pseudo-etimológica. Aí o Alan chegou. Boa noite, Alan. A gente está falando aqui sobre os três períodos históricos da ortografia do português. Então, nesse segundo período, que é do Renascimento até o século 20, tem a ortografia pseudo-etimológica, que etimologia é a origem das palavras. Que nem eu falei ali, ortografia vem do orto mais o grafem, que é o escrever reto. Então, essa é a etimologia da palavra, é a origem da palavra. E então, aí nesse segundo período histórico, teve uma forte influência justamente dos gregos e dos romanos, né? Nossa influência do grego e do latim. Aí complica, nesse momento que complica tudo a ortografia. Então surgem os penduricários inúteis. São aquelas coisas inúteis, né? Que nem, por exemplo, eles escreviam arquitetura com CH e com C mudo aqui, né? Então falava arquitetura, eles não falavam arquitectura, né?
E os portugueses ainda usam esse C mudo em algumas palavras, mas eles também não, na maioria das vezes não falam. Então é só por quê? Porque no latim era arquitetura. Então eu escrevi assim, aí eles falaram, ó, tem que ser parecido, veio do latim, então a gente tem que complicar e escrever assim. Beleza. Aí, só em 1911, e a, é, que aí da 1911 até o 2009, né, que foi o último acordo ortográfico, a ortografia moderna reformada. E aí foi só um cara que fez. Esse Gonçalves Viana, ele publica um livro, Ortografia Nacional, em 1904, e propõe uma simplificação ortográfica que será adotada por Portugal em 1911. Então, aí a partir daqui, que é em 1911 que acontece a grande reforma ortográfica mesmo, que mudou drasticamente, porque eles tiraram todas essas coisas gregas e latinas que estavam sobrando. Então, desde 1911 até 2000, até 1990, né, até 2009, vieram uma sucessão de pequenas reformas, e aí o Brasil vai adotando meio que na cola de Portugal. Adota alguma coisa aqui, aí Portugal modifica ali, eles adotam também. Então, o Brasil adota a ortografia de Portugal em 31, mas vai seguir o que será proposto pela Academia Brasileira de Letras. Aqui a gente propõe uma ortografia em 43. Aí em 45 Portugal e Brasil negociam outro acordo, somente Portugal adota todas as modificações. Inclusive aqui, em 45, os portugueses tiraram a trema, e a gente só vai tirar a trema em 2009. Aí, em 71, o Brasil vai adotar algumas modificações propostas em 45, e aí em 1990 começam as negociações do acordo ortográfico, que só vai ser assinado em 2009, porque Brasil, Cabo Verde e São Tomé adotaram o acordo. Precisava de 3 países. Portugal até agora não adotou, e eu não sei como estão os outros países. Só que aí é o negócio, que é comparação, né? Nesse acordo, somente 0,5% das palavras escritas no português do Brasil e somente 1% das palavras em português de Portugal foram modificadas. Então, as grandes mudanças ocorreram em 1911 e 1945. Então, na verdade, esse... Boa noite, Bruno. Na verdade, o acordo ortográfico de 1990 foi uma imposição política, acho que talvez a primeira imposição política do governo brasileiro em relação à língua portuguesa. Por quê? Porque a gente tinha muito mais falantes do que Portugal. E até hoje é assim, né? Só que os portugueses não adotaram o acordo justamente por causa desse preciosismo histórico deles, de você achar que está ferindo sua pátria, né? E aí cai naqueles problemas que eu vou falar depois, das polêmicas, né? Quem estava aí na época do acordo ortográfico, em 2009, foi o ano que eu entrei na faculdade, inclusive. Tiveram várias polêmicas, falando que ia acabar com a língua portuguesa, ia unificar, mas a gente vai ver isso. Eu só queria mostrar para vocês 3 textos com essas 3 ortografias e para vocês verem como é que foi o processo de chegar até hoje a nossa ortografia. Então, aqui nesse texto, é um texto do século XIV, 1364. É um texto interessante. Os religiosos do mosteiro, eles mandaram uma carta reclamando que a comida do lugar era horrível. Então, vamos ler aqui. Então, de costume antigo, costumaram. Então, aqui já percebe que a gente escreve hoje costumaram, né, com AM, passado. Eles tinham o O com um tio em cima. E aqui, não sei se vocês conseguem decifrar isso aqui.
De costume antigo costumaram dever e houveram. O que é esse DAUER aqui, né? Então, antigamente, o U e o V era a mesma coisa. Então, esse dá é daver. O U tinha o som do V, que vem é do latim. No latim é assim também. Então, esse daver, na verdade, é uma contração de haver, que a gente escreve hoje com H também, né? Então, de costume antigo, costumaram de haver e houveram no dito mosteiro, aqui boa, tinha um acento também no o tiozinho no O, boa ração, né? Ração é comida, ração é mantimento. Aqui, ó, a nasalização, que a gente usa o N, eles usavam o tio, mantimento com uma trema aqui no E. De pão, e aqui, ó, o que é esse alvo, né? É branco. Alvo, e aqui, boroa, é broa. Então, pão branco e broa. Carne e pescado, igual ao que a gente escreve hoje. E que hora o dicto prior, que é o prior, né? Vindo contra o dito costume, e aí tem sobrando um J aí, provavelmente com o som de I, a duplicação do som do I. Vindo contra o dito costume e sentenças. Pelos tratar mal, lhes dava tão pequeno pão alvo e carne ou pescado, e tão mal vinho. Aqui ele escreveu mal, que a gente escreve ao contrário de bom, o mal e o bom, né? Aí escreviam com dois As e tio. E vinho era um virro, que não, o não queriam beber. Aí que tem a questão do V pelo B, de vassoura, que a gente brinca, né? Vassoura, mas não sei, de troca, né? Pelo B e o V. Eles falam bever, nem se manter pelo dito mantimento. E demais que a broa, que sempre houveram fora de lar e que agora lhe davam de forno, e que era tão má, ó, má, com dois As, e tão pequena que só não podiam por ela manter. Então é uma coisa meio bizarra, assim, que tem alguma coisa a ver. Uma proximidade com. Aí como é que você vai saber? Será que eles falavam beber, beber? Será que isso é particularidade do texto? Então, Damiani, não é outra língua. Parece, na verdade, é o português, se você for ver. A nossa segue a mesma sintaxe, a semântica, só que eles escrevem alvo com U e escrevem má com dois As, o não coloca um tio no O. Então, é bem confuso, mas dá para você entender a ideia que os monges estavam putos que a comida era ruim e eles queriam que trouxessem comida melhor, né? Aí, você acha mais culto, Bruno? Então isso é legal, que a gente pode voltar, tem muitos arquivos de documentos e livros antigos que a gente consegue ler hoje, manuscritos inclusive, digitalizados, que a gente consegue ler até do período colonial. Tem os grandes viajantes do período colonial, que as primeiras pessoas que vieram para o Brasil, os jesuítas, são textos maravilhosos. Então a gente consegue ler. Tem que fazer umas decifrações, aí tem que dar uma- alguma coisa. Agora eu vou trazer um texto do Renascimento até o século XX, que é um texto manuscrito. Então, eu não sei se vocês vão conseguir, vocês conseguem ver a imagem com clareza, pelo menos. Aqui já é complexo porque tem as questões de caligrafia.
mas a gente consegue ler isso aqui também. Então eles sempre, a primeira letra eles faziam um desenho, né? Uma coisa artística assim, destaque para a primeira letra. Alguém consegue traduzir a primeira frase até a vírgula? Escrever no chat aí? É tranquilo, né? Pela falta. Isso aqui é um Tzinho, ó. Parece um I, mas é um Tzinho porque tem esse risco aqui, ó. Pela falta de notícias. Só que olha como ele escreveu notícias com dois S. Então, a gente vai lá, escreve notícias com dois S no Twitter, aí a pessoa vem e fala, pô, você é muito burro, você não sabe escrever. Aí você fala, pô, mas no século, isso aqui é de quando? Isso aqui é de 1780. Ah, no século XVIII ele escreveu notícias com dois S, então eu estou escrevendo que nem os portugueses. Mas não façam isso. É, então, aí aqui nesse trecho vocês vão ver que tem muita coisa que está junta, só que aí é questão do cara que fez, né? Não vinha junta de notícias. É o cara que escreveu assim, porque aqui também, ó, o DQ tá junto. É o cara acho que tá economizando papel, né? Porque, sei lá, devia ser uma fortuna isso aqui. Aqui já tinha coisa escrita, já tinha impressora, né? Então, de que se achava também, o se achava tudo junto. Isso aqui é mais complicado, só que tem um Hzinho aqui, destituído. Só que aqui tudo com I, né? Destituído. Aí aqui tem uma letra bonita também, ó, caligrafia bonita. E ela começa aqui e termina aqui, né? Vocês conseguem. O R aqui é tranquilo. Só que isso aqui é o A, né? Arquivo deste real convento, daqueles bens que por patrimônio lhe dei. Lhe deixou. Deixou com CH também. A gente escreve com X. Aqui eles escreviam com CH. Notícias com C. A gente escreve com S, a gente escreve com C. Aquele também, né? Dois L's. Pra que dois L's? Frescura. Incomparável. Herói e nunca cabalmente encarecido conde estável. Eu acho que é conde Estevão, não sei. Conde estável de Portugal. Seu fundador, que no século. Aqui é engraçado, porque ele assombrou. Então, ô Bruno, isso é muito legal, porque você pode fazer isso. Você pode pegar os documentos. O Bruno está falando de fazer poesia com, com esse tipo de, de ortografia, né? Porque na verdade a ortografia não faz parte da língua. A gente vai ver isso. A ortografia é só uma forma de representar o, a fala, o som. Por que que a ortografia não faz parte da língua? Porque a ortografia não muda a semântica, que é o significado, não muda a sintaxe, que é a ordem das palavras, e não muda o discurso, que é a ordem do todo, o discurso como um todo. Então, a ortografia é só uma coisa gráfica mesmo. Eu estava lendo um texto do psicólogo russo, chama Vygotsky. Quem for fazer pedagogia vai se deparar com ele. Quem for fazer letras também. E ele falava uma coisa que eu não lembro agora, que a escrita é uma forma de. Eu não lembro. Depois eu falo pra vocês. Mas é uma coisa bonita que ele falou. Mas essa questão da língua escrita é só uma representação falha
da fala. Bruno tem uma pergunta. Qual a diferença entre ortografia e caligrafia, né? Então, a caligrafia seria a arte da ortografia. É isso aqui que esse cara fez aqui. Tem as fontes caligráficas, tem cursos de caligrafia, que é feito à mão, né? É tipo uma arte da, da escrita em documentos, que se perdeu em parte, né? Mas agora, com os textos em textos digitais, você pode mudar, né? A fonte. Você vai lá no Word, tem várias fontes e você pode ficar brincando. Mas aí a gente parou aqui, nações. Olha como eles escreviam nações. Era naço com o tio no E ou no N, eu acho. Nações, sei lá. Eu acho que o tio era no N. Estranhas, com o nome de Dom Nuno Alves. Dom Nuno Álvares. E aqui omite o A, eu acho. Dom Nuno Álvares Pereira. Isso aqui é um E bonito. E na religião as admirou com o de Frei Nuno de Santa Maria, cujos bens se acham aqui. Se acham. É, se acham com, com tio no A também. Só que eles não faziam. Não tinha, não tinha acham e acham de futuro, né? De passado e futuro. Os dois eram acham com o tio, divididos pelos distritos dos lugares e blá 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 blá. Então você pode encontrar isso. Tem vários arquivos, vários lugares que tem arquivos em português, textos em português escaneados. Tem a Torre do Tombo, a Biblioteca de Lisboa, tem aqui a Biblioteca Nacional também deve ter, Biblioteca do Rio de Janeiro, manuscrito aí. Aí, para terminar, um texto de 1911, exatamente quando começou a modernização do. Então, Glória, tinha regra para separação de palavra, só que o cara que escreveu aquele texto, eu acho que ele optou por economizar espaço e juntar. Mas tem muitas palavras que são juntas, só que na verdade elas são separadas. Aí isso aqui eu tirei de uma revista, chama Revista O Riso, que era uma revista de público masculino, que circulava no Rio de Janeiro, em 1911. Era tipo a Playboy dessa época. Eu não sei se vocês viveram na época da Playboy, né? Revista de mulheres nuas e tal. Nessa revista tinha ensaios quer dizer, tinha fotos de nu artístico, eram mulheres francesas na maioria. E isso aqui dá para acessar na biblioteca Gita e José Mindlin, que é a biblioteca da USP, que era a coleção do José Mindlin, que era um grande bibliófilo. Ele tinha uma porrada de livro, aí faleceu, ele doou. Mas eu vou deixar todas essas fontes na descrição do, do vídeo no YouTube. Então, crônica já começa aí, né, com o CH. Nem só de pão vive o homem. Beleza, tá, que nem a gente. Os jornais, aí rola um E aí, chamados sérios, sem acento, que trazem o assassinato cotidiano, que nem o Bruno falou, com QU, os desastres da central, as nomeações do governo, os artigos de política sem acento e os palpites do bicho, o jogo do bicho. São jornais úteis sem acento, não há dúvida, sem acento. É necessário sem acento comprá-los. Aqui também eu não sei por que tem esse hífen aqui
provavelmente era quebra de linha, né? Para saber onde foi o descarrilhamento. Descarrilamento com dois L's, em vez do LH. De ontem, com H. Não sei por que tem esse H aí. O desfalque de anteontem. De que modo está o Congresso salvando a pátria e se o delegado é o mesmo. Esse se, eu acho que é o C. De que modo está o Congresso salvando a pátria e se o delegado é o mesmo. Então é uma notícia, uma crônica aí do Semanário Artístico e Humorístico O Riso. É a mesma situação política que a gente está vivendo. Nem só de pão vive o homem. Desastres, assassinato, nomeação de governo, artigo de política, palpites do bicho. Eu não sei quem que substituiu o jogo do bicho hoje. Mas vocês podem perceber que a semântica, a sintaxe, o discurso dá para entender. Nos três textos a gente consegue ter uma ideia do que está sendo falado e a gente está falando sobre português. Se alguém tiver dúvida, é só colocar no chat aí. Aí, falar sobre, no fim das contas, o que foi o Acordo Ortográfico de 2009, que começou em 1990. Eu tenho o livro aqui. Eu comprei isso aqui, né, porque em 2009 eu entrei na faculdade e tinha acabado de virar o acordo ortográfico. E aí tinha lá, tem um acordo inteiro aqui, o documento, todas as coisas que eles mudaram, então, toda a história do acordo, que na verdade foi feito pelo Antônio Hawais, o grande filólogo, cara que tem o dicionário Antônio Hawais. E começou a negociação em 1990 e foi uma imposição do governo brasileiro pelo fato da gente ter 180 milhões de falantes no Brasil na época. Hoje a gente tem 220 milhões. E, inclusive, o futuro do português, da língua portuguesa falada, será a África. Daqui a 50 anos, acho que vai ter mais falante de português na África, no continente africano, do que no Brasil. A gente vai estagnar nos 200 milhões, eu acho, de habitantes, porque a gente já está com um problema de taxa de natalidade e na África vai crescer. Bom, mas agora também com o coronavírus, sabe Deus o que vai acontecer. Mas a projeção para 2050 é que a África vai ultrapassar o Brasil em número de falantes. E vai ser interessante porque vai surgir novos polos até políticos, né, de influência da língua portuguesa. Interessante isso. Mas, então, aí surgiram várias polêmicas no acordo ortográfico. Por quê? Porque o pessoal que não tem o conhecimento, o Bruno espera para ver isso. Eu acho que, se Deus quiser, a gente chega até lá. Mais uns 30 anos aí. Por quê? As pessoas confundem, né, a escrita com língua. As pessoas achavam que a escrita, se você mudasse a escrita, você ia mudar a fala. Então, achavam que ia unificar a língua portuguesa e todo mundo ia falar igual. Então, esse foi o primeiro grande equívoco. E como a gente viu na aula 3 e nos exemplos das ortografias acima, a ortografia é uma tentativa de representação imperfeita da fala. E a fala sempre está mudando. Por que a fala sempre está mudando? Porque a gente está constantemente falando, interagindo entre pessoas e o contato, gerações e espaço, tempo,
mídias também, as mídias sociais, a internet, tudo. É uma zona e a língua muda. Não tem como você preservar a pureza. Não existe pureza na fala. A fala sempre vai estar em modificação porque ela está em uso constante. Então, o pessoal confundiu, né? Até a imprensa. Saíram artigos, né? As pessoas falando, nossa, vai tirar a trema da linguiça, aí as pessoas vão falar linguiça. Então, na verdade, não tem nada a ver, né? A gente sempre vai continuar falando linguiça e não importa se você mudar a palavra escrita. Quem manda é o falante. Se o falante começar a falar linguiça, vai virar linguiça no, no texto escrito. Então, isso acaba gerando vários preconceitos linguísticos e mal entendidos. Por exemplo, que a gente fala tudo errado. Então, quem nunca ouviu, né? Ah, a gente fala tudo errado. Isso. Aquela pessoa escreve tudo bonito, escreve. Ou aquela pessoa fala bonito porque ela fala que nem português de Portugal. Ou a fala não tem regra, não tem gramática da fala. Isso é tudo preconceito e mal entendido de quem não tem o conhecimento linguístico. A escrita é melhor do que a fala. Isso, quantos escritores cometeram esse erro? Inclusive o José Saramago tem um documentário que eu vou também pôr na descrição, que chama Língua Portuguesa, não lembro o nome. É um documentário de 2003 sobre a língua portuguesa no mundo inteiro. Aí o José Saramago estava vivo na época. Aí ele dá um depoimento falando que o José Saramago ganhou o Nobel de literatura. Então o José Saramago fala que a língua portuguesa estava se depreciando, os jovens estavam falando cada vez palavras menores, e aí os jovens iam começar a só emitir sons sem sentido, né? Isso é um baita de um preconceito que não faz nenhum sentido, né? Um desprezo total pelo, pelas novas gerações e pela língua. Não tem um entendimento científico da língua, porque a língua está sempre em mudança. Então não tem essa de o português da década de 50 era melhor. Ah, o português que meu pai falava, meu avô, era melhor. Não existe isso na linguística, na evolução. Não existe essa ideia de evolução como uma linha reta que vai melhorando. Ah, está cada vez melhorando. Isso é uma mentira gigantesca. Na verdade, o que acontece é, são círculos, né? São grandes, grandes círculos de mudanças que os falantes vão falando, vão usando, aí a gente vai mudando. Então, a gente até hoje fala coisas que falava no século XV e aí volta. Então, não tem evolução em linha reta. Isso até na biologia, né? Nós acabamos adaptando a língua à nossa escolha. Como assim, Damiani? A questão da língua é uma questão de, não sei se é adaptação, é mudança, sempre mudando. E aí tem diversos critérios, né, que fazem as mudanças, né? Então, por exemplo, economia linguística, que a gente vai reduzindo para falar o menos possível, né? Redundâncias, cortar redundâncias. Então tem vários processos de variação linguística que a gente vai ver também em aulas aí. Processo de gramaticalização. Então uma palavra de uma classe gramatical passa para outra classe gramatical. Ou, então tem vários processos de mudança. E tudo parte da fala, da maioria dos usuários. Tipo, reduzir as palavras ou de um jeito mais fácil de se falar. Então, mas você percebe que se a linha evolutiva
fosse uma linha reta e a gente fosse sempre reduzindo, 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 a gente realmente não ia chegar no momento que a gente só ia falar monossílabos, né? Só ia falar em uma sílaba só. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque sempre vai existir a resistência, né? As duas forças, a fala e a escrita, elas se autorregulam, né? Elas então, sempre em constante combate. Então, isso que eu ia falar aqui, né? É importante a gente ter uma regulamentação da ortografia. Por quê? Porque se todo mundo aqui escrevesse, cada um escrevesse como fala, a gente não conseguiria se entender muito bem em textos escritos, né? Se todo mundo escrevesse do jeito que fala uma palavra, ia ser uma loucura, né? Então precisa ter uma padronização, algum, alguma normatização. E no caso, a questão desse acordo é para a ideia que eles falam que era para padronizar a ortografia, e aí nos países de língua lusófona, então todos os países que falam português e usam a língua portuguesa como oficial, aí seria mais fácil de, de entender, de se entender na documentação entre os países, na questão política mesmo, para ter uma padronização. Só que, aí você vai ver, ó, tem um exemplo aqui atrás de mim. Esse livro aqui é de 2019, publicado em 2019 em Portugal. É da Teolinda Gerson. Ela é uma escritora portuguesa, é uma senhorinha. Esse aqui é um livro de contos. Aí você vai lá na, na página de rosto aqui, estava escrito: por vontade expressa da autora, a presente obra não segue as regras do acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, pela opção da autora, ela meio que cagou pro acordo ortográfico. Então, a maioria dos portugueses não estão nem aí. Eles até fizeram protesto uma época. Voltando na pergunta da Damiani, ela saiu no meio sem querer, mas ela voltou. Então, o que a gente fala hoje é o português vernáculo, né? É o português, cada um, e tem as variações. A gente vai ver isso, de variação linguística, tem os sotaques e tem toda, todas as variações de cada região, mas a gente se entende. A gente tem uma unidade. O Brasil, ainda que é um país de dimensões continentais, ainda é possível falar em unidade linguística. Você entendeu, Damiani? Ou você perdeu a explicação que eu falei sobre a linearidade do que a gente nunca poderia, né? Sempre estar reduzindo, reduzindo, reduzindo a nossa língua, porque de fato, né? Aí a gente só falaria monossílabos. Então tem sempre esse controle da língua escrita, as gramáticas, né? Então as gramáticas fazem a normatização e fala, ó, você tem que escrever assim e tem que escrever assim, porque os nossos escritores escreviam assim. Bom, problema deles, né? Porque os escritores morreram e a gente fala e a gente está mudando a língua e não tem como segurar isso. Então é esse embate entre a norma e o uso. Então sempre vai estar em choque. Aí, como é que a gente estabelece uma norma ortográfica? Uma norma ortografia oficial. Então são diversos critérios e na maioria das vezes, você entendeu?
Então, a maioria dos critérios são arbitrários e feitos por meia dúzia de pessoas. Então, por exemplo, tem o critério fonético. A letra B, F, P e V, no português brasileiro, quando eu falo em PB, eu estou falando de português brasileiro, tem correspondência 1 a 1 entre letra e som. Então, hoje, esse som, o B, F, P e V, é som e letra, é a mesma correspondência. Mas a gente viu lá na ortografia, né, que os caras beber, eles bebiam com V. Eles falavam beber. Então, não tinha essa correspondência. Hoje tem. Pode ser que não tenha mais. Critério fonêmico. A letra L representa uma abstração. Então, lembra hoje dessa sacanagem que é lembrar de mal e mal. Qual a diferença entre mal e mal no som? Hoje no português brasileiro é nenhuma. Porque a gente fala mal e mal é a mesma coisa. A gente não fala mal, que nem os portugueses de Portugal. Ou as pessoas no sul do Brasil, alguns falam mel, Brasil, que é tipo botar um E no fim, né? Então, o L é uma abstração. É o som, os dois sons se juntaram, é a mesma coisa. Critério morfofonêmico. Aí, cães e gatos. O morfema S, de plural, tem o som de S na primeira palavra e Z na segunda. Não sei se vocês percebem isso. Cães e gatos. Cães, gatos. E só que pode ter o som de cães e gatos, que nem os cariocas, dependendo da região. Isso aqui é tipo tch, isso é o di, ti di. Cães e gatos. Sei lá, eu não sou do Rio de Janeiro. É, critério etimológico. Então, a sexta com C vem do latim sista, que era com C, e a sexta do dia, sexta-feira, ou do 6, né? Do numeral, vem do latim sexta com S. Então, como é que a gente vai saber que a diferença é o mesmo som, só que a origem das palavras, a gente teria que saber a origem das palavras. Só que aí ninguém sabe disso. Aí precisa dos gramáticos para ir lá estudar e ver e, e fazer a normatização. Aí critério anacronístico. Então é questão de fora de tempo, né? Ainda escrevemos vogais finais e o como eram pronunciadas no século XVIII. No caso, I e U, que a gente viu, inclusive, tinha palavras lá nos textos e manuscritos que era diligentemente, não, como que era? Delinquido, né? Delinquido, sei lá. Usava tudo I, aí tem essa coisa. Jornais. Os jornais com I, agora a gente escreve jornais e fala jornais com I. Aí o critério sociolinguístico, que no caso é questão de região, né? Porque a gente não tem uma grafia para o nosso R caipira, de porta, né? Não tem como a gente escrever porta, como fala o caipira. E nem o ti do cuiabano, chuva, que eles falam chuva. Não sei se alguém aqui de Cuiabá, eu não sei. E nem para as vogais pretônicas abertas no nordestino, né? No telefone. Então, não tem como a gente escrever. Isso aqui é o som, é o alfabeto fonético internacional. Que existe um alfabeto fonético que também não dá para representar 100% todos os sons. Tem uma pergunta do Bruno. A regra do V, que era U antigamente, para nomes próprios, por exemplo, Vinícius é Vinícius com U. Para o pessoal que tinha esses nomes, quando mudou a ortografia, os nomes também foram mudados? Então, não mudou nada, Bruno. O Vinícius, que escrevia o nome com U, ele chamava Vinícius, falava Vinícius. Era o mesmo som. O U e o V era o mesmo som. Ele não chamava Vinícius, era Vinícius. Aí, o que acontece? Todos esses critérios muito loucos
você mistura tudo e chega no português hoje. Então, a gente tem esse quadro aqui da representação do som. No caso aqui, nessa tabela desse lado, é o som no alfabeto fonético. Então, esse aqui é o som do J, de já, fujão, viagem. Só que no português, a gente fala esse som com 3 letras. Então, gente, fugir, viagem. Não, aqui é viajar, né? Viajar, viagem. Um é com J e outro é com G, né? Fujão, já, gente, fugir, viagem. Aí aqui, lesma, né? Tem gente que fala no Rio de Janeiro, em alguns lugares, rasga, resvala. É o mesmo J, né? Então o S também às vezes tem esse som. Aqui é viajar, eu preciso mudar isso aqui. Esse aqui é o tch, é o som do CH. E no. Então, não mudou nada, só mudou a letra, no caso do Vinícius, né? Que escrevia com U. E eu acho que a questão dos nomes próprios, Bruno, isso eu acho que não acontecia, porque os nomes próprios têm uma tendência de permanecer igual, né? Não tem muita mudança. Se bem que Guilherme hoje vem do William, do, do alemão, né? Wilhelm, que era o W, né? Aí virou Guilherme. Então esse tipo de mudança de som realmente aconteceu, né? E que Guilherme significa capacete da vontade, né? Que é o elmo da vontade, né? É o Wilhelm mesmo. Vem de... E aí virou Guilherme. Mas aí o CH, por exemplo, do português. Cheque, o, do cheque de assinar, que não existe mais cheque. Quer dizer, outro dia eu vi uma mulher escrevendo um cheque no supermercado. E cheque de checkmate, né, com X. Aí o dois, né, em alguns lugares falam dois e faz, encher, enxerga, rocha, roxa. É o mesmo som, mas tem 4 letras. O seu irmão chama Guilherme, então. Eu tenho um livro aqui que chama Manual de Etimologia do Português. É do Eduardo Viário. Inclusive é um professor da USP. Ele é especializado em etimologia, que é a origem das palavras, né? E aqui no fim tem tem os nomes, a origem dos nomes. Então, Bruno, a gente depois eu passo para vocês, porque não vai dar para ficar vendo todo mundo. E tem alguns que não tem. Que nem o Tomás, eu não sabia, ele vem também do aramaico, que é gêmeos. Bruno, Bruno, 171. Bruno é origem alemã também. Ser castanho e moreno, como alemão brown, do inglês brown, marrom. Então você e o seu irmão têm nomes de origem alemã, os povos germânicos, que na verdade eles eram os vikings, né? Os bárbaros germânicos. Era a galera que veio depois da queda do Império Romano, que foi para a Europa. Você é alemão, Bruno? Sua família tem descendente alemão? Que é uma coincidência, né? Ou seu pai e sua mãe realmente escolheram isso? Seu nome você já sabia. Bom, aí voltando aqui, esse som aqui é o som do U. É o U, é o que eu falei do mal e mal. Esse Uzinho aí
Natália, é legal esse negócio da origem dos nomes. Então, a gente usa o U e o L para o mesmo som, de mágoa, coalhada. A gente não. Alguém aqui fala coalhada? Névoa. A gente fala névoa. A gente fala coalhada, mágoa. Não, depende, né, também. Você não conhece ninguém da família descendente de alemão. Então. Interessante que seus pais escolheram dois nomes de origem germânica. Aí o mais sacana de todos, que é o S, o som do S, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formas de escrever o S. Quer dizer, de escrever o som do S. Aí isso aqui foi muito legal, que eu fiz estágio, eu tive que fazer estágio para fazer licenciatura. Aí era a aula da sétima série, né? Aí a professora falou, vamos fazer um ditado de 30 palavras, né? Aí eu falei, legal, vou brincar também com os meninos aí, vou brincar de ditado. Aí eu errei 3 palavras, porque é essa sacanagem aqui do S e do G, cachimbo, berinjela, essas palavras aí que a gente sempre esquece como é que escreve, porque tem 300 letras para um som, né? E então, por exemplo, aço, C cedilha, cinto, aí tem o cinto e o cinto de sentir e o cinto da peça de roupa. Tem a sede, tem o sede de ceder, a sede e tem a sede também. Aí tem o aço de assar no forno e o aço do ferro. Tem que mais que tem? Tem um monte de coisa. Então isso é um problema. Isso é a dificuldade, né? Que a gente manga, manga, aí é manga de camisa e manga da fruta. Mas aí são palavras que têm o mesmo som, mas significados diferentes. Como é que chama isso? Homônimo? Não sei. O japonês, meu, exudar é você tirar o cadáver do, do cemitério. Você fazer exumação, não é? Não. Isso é exumar. Exudar, eu não lembro. Eu tinha pego aqui. A gente tem que ir no dicionário. O que é exurgir? Exsurgir? Exsolver? Eu não tinha colocado aqui. Eu não tinha colocado o significado. Mas eu não faço a mínima ideia. Exudar. Estou no dicionário Hawais online aqui. Porque assim, galera, a gente não sabe tudo. Segregar ou sair em forma de gotas de suor. É suar. O exsudar. Exsuar. Exsurgir, eu acho que é vir para a superfície. Exsurgir. Exsurgir. É levantar-se. E exsolver. Exsolver é reduzir a líquido. É dissolver. Então, exsudar é suar. Exsurgir é levantar-se. E exsolver é dissolver. O celular, hoje em dia. Então, e aí, hoje em dia, eu não sei como escreve cachimbo. Pô, vai lá no Google e procura. Escreve, vai no dicionário, procura no dicionário. Então, esse tipo de coisa a gente resolve com a tecnologia, né? Não tem que ficar decorando, não dá pra gente lembrar todas as palavras.
e todos os significados. Então, aí o Z também, né? Tem o som, o S, o X e o Z. Outro dia eu escrevi palavras cruzadas com S no WhatsApp, inclusive, só que é com Z, né? A gente tá jogando palavras cruzadas aqui com a minha família. E aí o som de Kiss, né? Esse Ki, o X, né? Fixo, facção, faccioso, facsimilar. Também tem 4 tipos de letra pro som. Aí, então, o que eu tava falando, né? Apesar de ser polêmico lá, o acordo ortográfico e não mudou nada, ele fez algumas eliminações legais. Por exemplo, a trema, que não servia para nada. Aí o acento agudo em para, paroxítonas, né? Com ditongos abertos, e oi. Então, ideia e herói. Herói tinha acento. Mas também trouxe outras arbitrariedades, como as regras novas do uso do hífen. O uso do hífen é um inferno na Terra, porque eles mudaram umas paradas e, e não tem sentido nenhum. É tipo, é assim porque eu quero que seja assim e você que se vire, né? Então, e graças a Deus isso não é cobrado em vestibular, né? Tipo, é uma redação, né? Mas eles não vão, acho que, tirar muita coisa de você. Então, deixa a mente mais preguiçosa de certa forma. Sim, a gente é bom a gente usar, né, essas palavras. Se você estiver colocando em uso, estiver produzindo com elas, você vai assimilando as coisas. Se você lê bastante, você vai lendo no livro, aí você vê, isso aqui escreve assim. Não, Bruno, é importante vocês fizerem perguntas, né? Porque senão não teria sentido da aula, né? É importante aí o pessoal que tá, os 6 alunos, se tiver um aluno, a gente continua, né? E inclusive, já deu 57 minutos, a gente pode terminar aqui e falar. Eu fiz um apanhado desse livro aqui do novo acordo ortográfico, das regras mais relevantes, assim, das mudanças mais relevantes. Então, isso aqui é o mais louco de todos. A letra K, W e Y não estava no alfabeto, voltou para o nosso alfabeto. Mas como assim? Tinha gente que a gente usava isso. A gente sempre usou o K, W e Y, só que eles voltaram oficialmente pro alfabeto. Agora tem 26 letras e antes tinha 23. Então isso é totalmente sem noção e sem sentido, né? A gente sempre usou essas letras e voltou oficialmente, mas aí sequências consonantais. Aí tem várias duplas grafias, né, que eu estava falando, que os portugueses ainda escrevem fato com C mudo, aspecto, aspecto, e eles não pronunciam isso, a gente não pronuncia. Só que a dupla grafia pode. Agora aspecto sem o C é complicado. No dicionário Hawaii está, ó, aspecto desde 1930, sem o C de aspecto, e a gente fala aspecto. Então é arbitrariedades. Vogais átonas. Os substantivos variantes de outros substantivos terminados em vogal apresentam terminação uniformizada em ia e io. Hastia de haste, vestia de veste. Alguns verbos terminados em ar admitem variações na conjugação. Aqui acho que é premiar. É premiar. Tem que arrumar todas essas. Tem alguns erros nesse arquivo aqui. Premeio, negociar, negocio, negocio. A acentuação gráfica, esse é o mais importante. As paroxítonas, que a gente falou, de tongos E e Oi. Paranoico, estreia, jiboia, ideia, caiu tudo o acento. Acho que isso foi a maior mudança. As paroxítonas terminadas em ditongo ei e oi. Você lembra que ditongo é duas vogais, né? Juntas, não separadas, né? A vogal separada é o hiato.
Aí isso aqui também mudou bastante, mudou e às vezes me pega de desprevenido. Não são assinalados com acento gráfico as formas verbais creem, deem, leem, veem e seus derivados, né? Tinha o acento circunflexo antigamente, quando era no plural, né? Tirou também o acento gráfico do voo, do enjoo. Não são assinaladas com acento gráfico as palavras homógrafas, que, como cada uma tem duas ou mais palavras diferentes no significado e na pronúncia, mas que escreve de modo idêntico. É aquilo que a gente estava falando lá, da manga. São palavras homógrafas. Então a gente fala para, do verbo parar, e o para da preposição dar para alguém, e, e o pelo e o pelo. Eles tiraram, isso aí é o acento diferencial, né? Isso aqui eu achei uma sacanagem, porque seria legal, né, você distinguir o para com acento, mas tiraram. Não são assinalados com acento gráfico as palavras paroxítonas cujas vogais tônicas i e u são precedidas de tom crescente. Baiuca, boiuna, feiura. Tiraram o acento. Trema saiu, graças a Deus. Mas tem uma observação. Se for escrever nomes de alemão, por exemplo, você tem que preservar o trema. Então você vai escrever o Müller, tem aquele jogador de futebol, né? Tem escritores também, bastante escritor alemão que tem o trema no nome. Então, nomes próprios continuam o trema. Aí o hífen, os problemas no hífen. São escritas aglutinadamente, né, juntas, palavras em que o falante contemporâneo, somos nós, perdeu a noção de composição. Então, isso é totalmente arbitrário. O que é contemporâneo? O que é noção de composição? Bom, paraquedas, manda-chuva, agora é junto. Por quê? Não sei. Aí emprega-se o hífen em nome de lugar, iniciados por grã, o grão, grão Pará, passa 4, cujos elementos estejam ligados por artigo. Bahia de Todos os Santos. Agora tem que entrar entre ter os hífens. Os demais topônimos compostos são escritos separados e sem hífen. Cabo Verde. Só que aí tem exceção. Guiné-Bissau e Timor-Leste escreve com hífen. Por quê? Então não tem sentido a gente ficar decorando. Não tem um, uma forma lógica. É questão de consulta mesmo. Ah, como é que escreve Timor-Leste? Aí você vai no dicionário e vê lá que é com hífen. Então essa é a grande questão. Aí isso aqui é interessante. Algumas palavras oxítonas e paroxítonas existe possibilidade de dupla grafia. Então, no Brasil, a gente escreve bebê e fala bebê. Os portugueses falam bebé. A gente fala fêmur, eles falam fémur. Ônix, ônix. Ônix, ônix. Nenhum é onix. Então, você pode escrever bebê para bebê, que está correto. É dupla grafia. Só que aí os portugueses usam e a gente usa bebê. E é basicamente isso. Alguém tem uma dúvida aí? É importante a gente ter uma noção da ortografia, mas é o que eu falei, é para ter o domínio da norma culta e poder escrever a nossa redação sem desvios, né, e não perder ponto com isso. Então, como é que a gente vai saber essas regras aí? Como é que a gente vai saber o acordo ortográfico? É você botando em uso, né? Então, desde do WhatsApp, você se esforçar para... É lógico, você vai estar num lugar mais descontraído, mas tenta praticar, né? A ortografia correta, tenta escrever, sei lá, na sua família, né? Não entre os amigos, em lugares mais
tenta praticar a ortografia e, e redação, né? Tem que escrever, aí você me manda a redação. A Damiane falou que tinha várias redações feitas aí, quem tiver também manda. Aí eu vou corrigir, né? Eu devolvo a redação, eu costumo devolver com 200 notas, 200 anotações, né? Porque eu trabalho com o texto, ele não tem fim. Você me manda uma redação, eu vou tentar ver quais todos os pontos possíveis de melhora. Aí você reescreve, você manda de volta, aí vou devolver de novo. Então, a gente sempre vai estar aperfeiçoando a prática. A escrita não tem fim, o trabalho com o texto escrito. E eu acho que é isso. Se alguém tiver uma pergunta, eu vou terminar a gravação.